E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E esse assunto aqui eu já queria falar há algum tempo, mas como o nosso amigo do canal aqui, o Pão69, ele fez o pedido pra eu falar sobre isso, eu acabei acelerando a produção desse vídeo. Então, o que esse vídeo se trata? Basicamente, uns dias atrás eu fiz uma introdução ao gênero de novels e quadrinhos chineses, né? Sobre as suas denominações e tudo mais. Se você não viu, tá aqui nos meus últimos vídeos. E basicamente, uma coisa que ficou faltando e que foi um pedido do nosso amigo do canal é que basicamente foi recomendações de quadrinhos, de novels, sobre o que seria um bom lugar para você dar uma olhada e ler e começar a apreciar essa parte da cultura mundial que simplesmente tá travada com a gente por causa da barreira linguística. Então eu vou começar aqui com os que eu acho bem legais. Vou começar aqui com o básico. Primeiro de tudo, eu gostaria de colocar o prefácio aqui que todos esses quadrinhos, eles têm uma versão em novel, que é 1 milhão de vezes melhor do que o quadrinho. Eu tenho que dizer. Porque a indústria dos quadrinhos chineses, eles não têm exclusividade direta no quadrinho. Eles primeiro têm que testar, ver se funciona em versão novel, e daí eles pegam e fazem os quadrinhos. Muitas vezes eles usam artistas iniciantes para tentar fazer alguma coisa. Então, todas as minhas recomendações aqui fica já implícito que a versão em novel é bem melhor, tá? Então vamos começar começando aqui pelo The 10,000 Clans Invasion, The Guardian of the Rear. Basicamente esse é um quadrinho que ele usa um tema que ele é muito usado nos quadrinhos coreanos, que a gente está num mundo semi-normal, né? Porque nesse mundo, por causa de restrições do governo chinês, não se pode criar histórias que se passam na China em si. Então, é sempre Paz do Fogo, Planeta Azul, tudo isso. E, basicamente, é uma história de volta no tempo, em que o cara ele morre no futuro, ele volta para uma versão passada dele mesmo, e ele tem que parar uma invasão de monstros que está invadindo a Terra. Essa é uma história bem legal, porque ele não tem os problemas de pacing que os quadrinhos coreanos têm, porque ele fica ele fica forte, mas o problema que ele está enfrentando é um problema que normalmente seria impossível de alguém fazer sozinho. Então, grande parte desse quadrinho ele é com relação a ele tentando montar uma estrutura para resistir aos ataques desses monstros, não em apenas de crescimento pessoal. E isso é muito interessante, é legal de ver esse tipo de história. Um outro aqui que é muito bom, só que ele tem um problema que o pacing dele ele é muito rápido, ele tem o mesmo problema dos quadrinhos coreanos, só que ele é Cultivator Against the Hero Society. Basicamente o mote dessa história é que é um cultivador de uma história de wuxia. Ele vai parar num mundo onde é tipo o mundo do The Boys, entende? Ele vai no mundo de super-heróis e a briga entre um cara que tem um sistema de poder de wuxia chinês contra pessoas que têm poderes de quadrinhos americanos, sei lá. Tipo, nos primeiros capítulos ele enfrenta um cara que tem o poder do super-homem, que ele se comporta que nem o Homelander. Então é muito maneiro, é bem legal. Só que ele cai nessa armadilha de ser muito rápido no desenvolvimento dele. Então já vai avisado. Mas, de novo, sempre o novel, a versão é sempre a melhor. E um terceiro aqui, que eu já falei sobre ele, meio que en passant, mas vale muito a pena falar sobre ele, é I Am the Fated Villain. Que ele é a quebra de paradigma de todos os quadrinhos de wuxia
atualmente, todos os tropes, todos os clichês, ele dá uma reviravolta sobre isso. O que ele faz? Basicamente, a gente coloca como o foco da história, o vilão da história. Ou seja, o vilão, ele cria consciência que ele é o vilão. Então ele começa a perceber quais são os motes da história em que ele pode explorar para derrotar os heróis que aparecem para derrotar ele. É bem maneiro. Ele mostra todos os clichês que tem nas histórias de quadrinhos e novelas chineses e coloca um twist neles. Ele mostra o quão escrotos são esses heróis de história de quadrinhos chineses, porque se eles usassem esse comportamento com qualquer outra pessoa além dos vilões, eles seriam tidos como os vilões. É difícil explicar, você tem que... Ele é um pouco como o Gintama, que você tem que ter um pouco conhecimento do assunto, um pouco conhecimento do mercado atual, mas ele é muito bom de se ler. Ele tem um pace muito bom, a escala de poder é igual à escala de poder dos heróis, então não importa o quão forte ele fique, os heróis vão ser tão fortes quanto, eles vão ter os clichês para suportar isso, e isso é muito maneiro. E é isso, são 3 recomendações que eu tenho aqui. Eu posso fazer muito mais recomendações, mas a maioria delas é para novas, tá? Se você ficou interessado, só colocar aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, até mais, tchau!